Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a gente falar finalmente do pico emocional do mês, lua cheia em touro. Eu tô meio rouca, aqui meio fora de temperatura e pressão, no mês super corrido, mas é importante a gente falar sobre essa lua cheia, especialmente nesse mês histórico. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, se você está de volta, seja muito bem-vindo de volta, para a gente sempre observar, observação sem piração, olhar como esses aspectos atuam com o nosso mapa, mas criando junto com o universo. A gente chegou no meio do mês de um ciclo que é intenso, né, que é de uma energia de tudo ou nada de escorpião, como a gente falou, mas uma energia de regeneração super intensa, e o pico emocional em touro, a lua cheia em touro. Então vamos ver onde a gente está e quais são os marcos desse mês. Eu vou deixar o card aqui para o vídeo da jornada, não vou me repetir aqui, mas só para a gente entender onde a gente está. 2 pontos super importantes do mês, né? Aliás, 3, porque a gente também tem o fim do Saturno retrógrado aqui. Nós temos a oposição Marte-Plutão, os dois poderosos do zodíaco, os dois regentes do signo de Escorpião, numa oposição que tem 3 toques, isso é um ponto importante, são 3 datas, né? Agora, em novembro, janeiro e abril de 2025, que ano, né? A gente vai fazer vários vídeos aqui sobre isso. Temos um marco histórico, que é o Plutão voltando para Aquário, e o fim do Saturno retrógrado ali no dia da lua cheia, que é o dia 15. No mês das eleições americanas, falamos muito sobre isso, emblemático, né? Então a gente tem aí, eu acho que mais do que a gente olhar só individualmente o mapa dos candidatos, o que eu não fiz, eu fiz para mim, para o meu estudo, acabei não publicando aqui. A gente precisa olhar os aspectos mais macro, a mudança de Plutão para Capricórnio, para Aquário, e o fato da eleição acontecer ainda na janela mais conservadora, que é Capricórnio, e muito mais do que isso, a gente caminhando para uma conjunção super importante, Saturno-Netuno no início de 26, em astrologia mundial, um grande estudioso da astrologia mundial, que foi André Barbeau, um francês, ele associou com dados, bonitinho, o ciclo Saturno-Netuno associado com fases onde o lado mais da esquerda, o de comunismo versus capitalismo, fases onde o comunismo estava mais enfraquecido. Então a gente vai ver datas como, por exemplo, a morte do Stalin, a gente vai ver 89, a queda do Muro de Berlim. Então, com a aproximação do Saturno-Netuno em 26, há uma tendência global, a gente está vendo isso não só nos Estados Unidos, mas há uma tendência global em direção mais à direita do que à esquerda, o que me fazia, não dividir isso, não estou falando depois porque é mais fácil falar depois, o que me fazia pensar mais na possibilidade do Trump, porém, tem ainda, né, do meu ponto de vista astrológico, porque a gente não sabe, a gente estuda, investiga, tem muito essa energia de Aquário, né, essa energia de Urano no mês, que poderia trazer surpresas, reviravoltas, enfim. Então, vários astrólogos comentaram isso, eu concordo, que era uma previsão difícil, apesar de eu achar que ele tem mais mapa nesse momento. A gente tem muito esse questionamento de status quo, essas inversões de Aquário, mas a rota que puxa mais tudo isso, na minha opinião, ainda é já se aplicando a conjunção Netuno-Saturno, que será grande. A gente vai fazer vários vídeos aqui para a gente falar sobre isso. Ambos nesse limiar de mudança de signo no ano que vem, né? Netuno, Saturno e gente, o Urano junto, que vai também fazer os seus ingressos em Gêmeos. Então, muita coisa para 2025, mais papo para um outro vídeo. Aqui a gente está falando, então, desse momento histórico, dessa dobra no tempo que se dá agora, principalmente com o Plutão entrando, então, em Aquário. Tem uma playlist inteira aqui falando de Plutão em Aquário, gente. Esse questionamento do status quo, poder mudando de mão, poder coletivo, as massas. A gente já falou bastante aqui sobre as épocas onde Plutão estava em Aquário, em 2023, cheio de revoltas sociais ou de manifestações nas ruas. A gente deve ver isso retornando aí no final de novembro em diante. Plutão entra em Aquário para não sair até 2044, 20 anos um Plutão, um planeta que fica muitos anos no mesmo signo. Então vale dar uma checada na playlist. Também tem um vídeo falando da despedida de Plutão por Capricórnio, que também pode interessar para vocês. Então a gente tem esse momento ainda de conservadorismo nessa janela aí que aconteceu as eleições. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse ciclo,
entender como que a gente está, né, no limiar entre a intensidade de Escorpião, que é o fim, né, o fim de algo, e o ressurgir de outro algo. Então a gente comentou, né, o que está ocupando espaço psíquico, o que tem que ir, né, e agora com a energia de Urano que a gente vai ver, essa energia do novo. E há um contraste super importante na passagem de Urano por Touro, comento isso muito aqui com vocês. Urano, um planeta de inovação e renovação, num signo de manutenção. A gente tem um contraste violento de Urano em Touro. Então, os taurinos de plantão sempre aí me ajudando a pensar sobre isso, né? Então, o que fica, Touro, e o que precisa ser eliminado, né, Escorpião. A gente achar o caminho do meio nessa lua cheia, onde a gente tem o maior pico de visibilidade, né? A luz solar, através da lua, né, canalizada na lua, a gente tem essa revelação no pico emocional. Nós temos, normalmente, uma lua cheia, uma lua nova e uma lua cheia em cada signo por ano. Então, esta é a lua cheia de Touro. Só para lembrar vocês, já vou falar dela, a lua nova de Touro aconteceu no dia 8 de maio. Então, dia 8 de maio, alguma semente ali nessa área que você tem Touro no seu mapa, ou para quem tem Touro forte, seja Sol, Lua, planetas. Sempre comento isso para vocês, né? Qual função planetária você tem no signo de Touro que agora está acionada. Então, a lua nova que foi plantada ali em maio, agora a gente tem a lua cheia, dia 15 de novembro, que está subordinada ao mapa da lua nova, né? A lua nova dá o tom dos 28 dias e principalmente dos primeiros 15 dias, e a lua cheia faz esse ajuste na segunda quinzena do mês, dando a energia das 2 últimas semanas mais latente. Nós temos a participação de Urano, ainda muito atuante à oposição Marte e Plutão, como eu comentei, né, dessas disputas de poder, de autoridade, guerras pelo mundo, o nível de impaciência. Então tem vídeo aqui no canal também falando sobre a passagem de Marte entre Câncer e Leão, agora em Leão, até janeiro, e depois ele volta para Câncer de janeiro a abril, junho. Depois eu coloco aqui na descrição para vocês, mas tem vídeo detalhado sobre essa passagem. Então há esse nível de impaciência, de provocação. Agora ele entrou em Leão, que é um planeta mais... Marte, que já é um planeta de ação, de impulso, num signo que está paramentado para a liderança, né? Que tem vigor, um signo de fogo. Então aqui a gente tem isso muito atuante no nível de provocação e de embates para a gente tomar cuidado. O grande protagonista desse ciclo agora é a gente pensar como na intensidade de transformação de Escorpião, né, com a lua em Touro. Primeiro, um reforço de questões econômicas, né, de questões ligadas a recursos materiais, a ganho. Em termos de país, tirado para o Brasil, a gente tem essa dupla Lua-Urano caindo bem cravado no ascendente que está em Touro, um reforço desse signo de realidade, de pé no chão. O regente de Touro, Vênus, em Capricórnio, também super importante, um signo de checagem de realidade. Né? Nós vimos que na data da lua cheia, nós temos o Saturno saindo do seu movimento retrógrado, então ele muda o movimento. Quando um planeta lento muda esse movimento, é como a gente muda a vibe de como a gente lida com ele. Então, a gente também questionando realidade, um choque de realidade sempre quando a gente fala de Saturno. E essa presença de Vênus, que é o regente de Touro em Capricórnio, traz na casa 8 para o Brasil, que é uma casa também de recursos financeiros, de economia, traz esse olhar mais para o pé no chão, para o material, para o concreto. E aí a gente pensando, então, vamos voltar para a inventividade de Urano. Eu queria dar destaque nisso aqui para vocês, para você pensar aí no seu mapa, como a gente pega carona, então. E eu estou até falando de carona porque eu tenho falado com tantas pessoas que estão numa vibe mais desanimada ou uma pasmaceira. A gente tem uma intensidade emocional em Escorpião, segura o rojão, se esse é seu caso. Aproveita, porque como eu comentei lá no vídeo da jornada, né? Em Escorpião a gente tem aquele holofote para dentro, virado para
O escorpião tem o papel de trazer para a gente as crises, trazer o que tem que ser transformado, o que está ocupando um espaço para a gente dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, da nossa rotina, né? O que vem a crise. E eu acho que essa presença de Urano que eu queria trazer para vocês hoje é um convite para a gente olhar o lado luz de Urano. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar juntos, para pensarmos juntos aqui. O lado luz e o lado sombra. E eu coloquei no meio aí algumas palavras. Eu acho que a gente pode fazer isso com mais palavras aqui, tá, gente? Que é meio que para não ficar tão binário. Apesar da gente precisar dividir um pouco luz e sombra, depende, né? Por exemplo, eu posso falar de ruptura no lado luz ou sombra. Vai de cada um, vai da situação de cada um. Por isso que eu comento o cuidado de quem a gente escuta, né? A gente olhar, escutar, seja qual for o seu caminho de autoconhecimento, traz isso para você, faz você o filtro de como isso se insere dentro da sua vida. Essa ruptura de Urano, se for o caso, é uma ruptura mais para o caminho da liberdade ou é uma ruptura mais para o caminho da rebeldia? Depende. Então, como a gente usa essa energia de Urano? Então, vamos olhar algumas palavras, né? Então, talvez essa ruptura traga essa libertação, essa liberdade, que é uma palavra de Urano. Tantas coisas bacanas aqui desse lado esquerdo da tela, né? Então, liberdade, libertação, a autenticidade de Urano que chacoalha, né? Com muito touro, com muito Urano, inclusive pelo reingresso de Plutão em Aquário, a astrologia também era usada lá muitos anos atrás para prever tempo, né? O tempo da Terra, o clima. Olha, faltando a palavra, clima. Então ele chacoalha mesmo. Então há uma incidência maior quando a gente tem Urano ali de questões de questões, faltou a palavra de novo. Mas enfim, geológicas. Questões geológicas. Então a gente tem um chacoalhar tanto físico quanto simbólico. E a gente pegar esse simbólico, né, que na maioria das vezes para cada um de nós vai se dar de uma maneira, para olhar a crise, é assim que eu estou vendo, tá? Estou dividindo com vocês um pensamento, aproveitando esse balaio de energias que a gente tem no céu, sempre para a gente pensar positivo para frente, levantar poeira. Isso é muito Urano. Mas eu entendo que pode estar sendo desafiador, porque a energia de densidade de Escorpião é grande, Escorpião exerce essa gravidade do olhar fundo, do olhar para dentro, com águas profundas, então mais densas, mas aí Urano fala, olha, corta com o que não serve mais. Urano tem um grande problema com a obsolescência, com aquilo que não tem mais uso, super arquirrival do velho, né? Então, que é o novo. Então, o que para você, então, essa libertação, autenticidade, ele vem falar assim, isso é verdadeiro? Isso faz parte da sua identidade? Né? Essa crise que você está vendo com o Escorpião, ela não se faz necessário jogar luz aqui, né? E aí olha quantos componentes a gente tem desse olhar progressista nesse momento, né? De futurista. O Plutão voltando para Aquário, Urano como protagonista, o olhar para a crise de Escorpião, mais rumo ao novo, fazer essa ponte, o que de novo é desafiador, porque a gente tem de um lado a densidade de Escorpião, e a manutenção, a resistência de Touro. Tem muita energia fixa nessa lua cheia. Se a gente for olhar, vamos olhar o mapa de novo? Lua nova de Touro, lua cheia de Touro. Vamos lá, olha só. O Sol em signo fixo, Lua e Urano em signo fixo. Para o Brasil, a gente tem o meio do céu em Aquário, que é fixo, o ascendente, que é fixo, que é mais? Que é fixo, o Marte em Leão. Então tem uma energia de fixo aqui, né? Olha a coluna aqui do fixo. Então aqui tem uma assinatura, esse mapa muito taurina, né? Porque terra é o elemento preponderante e o ritmo fixo está preponderante. Então há um nível de teimosia nesse mapa da lua cheia, mas vamos olhar por o lado luz, né? Que é determinação, persistência, resiliência, para então pensar nesse processo de autenticidade com você mesmo. O que faz sentido eliminar, Escorpião, para o progresso, Urano, para que você seja mais autêntico, com coragem. Aí vamos fazer uso, se de um lado a gente tem uma Vênus em Capricórnio,
que pode também trazer uma densidade da gente pensar em alto valor, uma baixa de autoestima, putz, será que dá? Capricórnio tem muito essa coisa de, principalmente no sentido de Vênus como alto valor, sendo regente da alunação, regente da lua, né, que é o emocional. Esse lado assim, será que eu tenho tudo que precisa? Será? Mas já tem alguém fazendo? Ou, não estou pronto. Sai dessa vibe. Se esse é seu caso, sai dessa vibe e vamos olhar, então, pegar o lado dessa Vênus em Capricórnio para pensar pé no chão, planejar, fazer uma lista, colocar no Excel, ver o que dá. Porque a gente tem esse olhar para a realidade que está forte com tanta terra. É necessário olhar a realidade. Por outro lado, a gente tem um Marte ali em Leão, que é um Marte vigoroso, com energia, com autoestima, que é o signo de Leão. Então, para a gente colocar isso, esse movimento inovador, né, circulando. A coragem, a alternância de Urano, que é essa coisa de inverter, tem muita essa inversão, que aí a gente vai olhar aqui para esse lado, né, que a gente vê como sombra, de novo, olha para você. De repente tem palavras aqui do lado sombra que para você faz super sentido. Tirando, claro, a ansiedade, há um excesso de energia, um excesso de estímulo necessário, muito mental, Urano extremamente mental, então a gente baixar um pouco a bola, né, para não perder o sono e tal. O abrupto no sentido de essa reinvenção toda, num sentido mais do caminho de autenticidade, de buscar o que é verdadeiro para você, ou chutar o pau da barraca, né? Que normalmente a gente precisa cuidar de chutar o pau da barraca, por quê? Porque nós temos um Marte oposto ainda a Plutão, tá, gente? Temos um Marte oposto a Plutão, tá? Essa energia de provocação, embate de poder acaba dando conflito, e muito estímulo mental, né? Então, que aqui a gente também pode traduzir para o lado de mundano, estou mais falando no nível pessoal agora, termos de comunicação, de mídia, esse aspecto aqui dos embates de poder, aqui a gente está falando de Plutão numa área do judiciário, mídia, comunicação, Marte está aqui nas palavras, o que é dito, né, o que é falado, para a gente olhar com carinho. Enfim, então a ideia aqui é para passar para vocês, já que a gente tem esse protagonismo de Urano, como é que a gente usa Urano para essa renovação original, né? O que é original seu, autoral, e sem ficar ouvindo os diabinhos ali dessa Vênus em Capricórnio, de falar, não está pronto, ou de achar que tem, né, ficar focando nos fracassos. Não, vamos olhar com um lado de renovação e de invenção. E essa ideia macro coletiva de Urano, né, mais ideais humanitários, enfim. E cuidar da impaciência, da ansiedade, não transformar a rebeldia, que também é uma palavra que eu coloquei aqui, que às vezes a gente precisa de uma dose de rebeldia para chegar mais perto da gente. Mas se a rebeldia for de instalar o caos e de, sabe, aí você perde a mão, especialmente com Marte e Plutão na parada. Fez sentido, pessoal? Vamos usar essa energia de lua cheia, lembrando que é pico emocional, né? Então a gente tem, sempre que a gente tem esse limiar de muitos planetas ou de pontos importantes de inflexão históricas, é como se a gente estivesse todos coletivamente, nós estivéssemos tentando sintonizar essa nova rádio, né? Essa rádio futurista de um Plutão em Aquário, e aí a gente vai ver um boom de questões de tecnologia como nunca antes na história humana, reforçados a partir de 25, 26 principalmente, reforçados por um Urano em Gêmeos que vai, a meu ver, revolucionar tudo que a gente entende de rede social, de mídia, de comunicação. Então, muita água para rolar, mas eu não quero falar isso muita água para rolar para vocês num sentido de ansiedade, ou o que será que vai acontecer comigo. Não entra nessa, porque a gente faz um desserviço com a astrologia fazendo isso. Mas sim no sentido de, uau, quanto movimento aí para a gente pegar carona, quantas oportunidades que a gente tem, já que a vida é sempre em permanência mesmo, né? É uma ilusão a gente pensar, e aí que existe um platô de manutenção, na contramão dessa lua cheia em touro que gosta de manter, a gente pensar que tudo é de fato sempre em permanência e que esse eixo de apego e desapego touro-escorpião é o grande mestre nisso, né? Então, o que vale a pena manter, touro?
com realidade, com o pé no chão, com inovação de Urano, e o que vale a pena deixar aí, depois que as crises vieram, já vi, já não dá para desver, o que vale a pena agora embarcar e soltar, né? Soltar esse espaço psíquico e abrir para as inovações, ideias novas, coisas legais para você com esse Urano. Me conta como isso chega para você, o que você tem, quais são os planetas. Nem sempre eu consigo mais responder tudo, mas eu leio, posso garantir para vocês que eu leio 100% dos comentários, e para mim é super bacana escutar vocês, porque eu vou modulando aqui a fala, baseado no que vocês me comentam do lado daí. É sempre uma honra ter vocês que chegam até o final. Um beijo enorme, aproveitem essa lua cheia, lembrar da gente contar até 10, e que tá todo mundo meio fora de temperatura e pressão na lua cheia, então a gente pega mais leve e bora inovar com Urano. Beijo enorme para todo mundo, excelente ciclo.